E Solid Phase Extraction, SPE, extração no fase sólida, que já estudamos. E tem variações de método quando tentamos diminuir o volume de fase sólida, se chama semi-micro SPE, SM-SPE. Então, SPE junto, você pode ver SPE junto, tem menos do que semi-micro, a micro-SPE, que também M-SPE, mas qualquer jeito tem estas 3 letras SPE juntos. E tem outro método que tem este micro dentro de SPE, SPME, Solid Phase Microextração. E a diferença principal é que qualquer método de microextração, temos extração que não é exaustiva. Esta extração de microextração nunca é exaustiva, porque a capacidade de absorvente é muito menor do que conteúdo ou concentração de analítico. Contrário para Solid Phase Extraction, extração de fase sólida, porque para cartucho de extração de fase sólida, você lembra, recuperação é muito importante, e recuperação deve ser maior do que 91%. Lembra esse limite? 91%. Significa que coeficiente de distribuição, cadê? Deve ser maior do que 100 se volume de fase sólida dividir para volume de fase líquida maior do que 0,1. Então, esses 3 limites que garanta recuperação de 91%. Se temos recuperação 91%, essa significância significa que temos este processo de extração exaustivo, completo. E para microextração não vamos conseguir este processo de extração. E o razão não porque coeficiente de distribuição será menor do que 100, mas você pode ver microextração significa que o volume de fase sólida será muito menor do que volume de fase líquida. Volume de fase sólida será fora do limite que sempre falamos, e nosso limite, você lembra? 100 V sólido para V líquido e maior do que 0,01. Esse é o limite absoluto. É melhor 0,1. Ok? Então, para o nosso lado, microextração de fase sólida significa que vamos usar muito pequeno parte de fase sólida, absorvente, e este limite, não vamos conseguir chegar a este limite 0,1. E por isso, não vamos conseguir fazer extração exaustiva, e por isso não podemos retirar todos os analíticos, todos os componentes de fase líquida, e vamos trabalhar com outra metodologia, outro método de tratamento de dados. Você vai ver que tipo de método de tratamento de dados, se você vai precisar um dia aprender melhor ou mais aprender sobre a extração de fase sólida. Existe um livro ainda, Solid Phase Microextraction, que é feito de Canadá, tem vários. Essa pessoa que publicou este livro faz este mesmo livro para diferentes editores, então você pode achar e aprender melhor, um pouco melhor,
sobre este extração de fase sólida. Então, qual é a diferença? O que é semi-microextração de fase sólida? Semi-microextração significa que você tem cartuchos com menor tamanho, que eu mostro aqui à direita. Se cartucho tem menor tamanho, claro que você pode chamar isso semi-micro ou microextração de fase sólida. Mas ainda você vai ter este cartucho com algumas massas de absorvente de fase sólida, por exemplo, óxido de silício ou resina de troca iônica, com massa, por exemplo, 0,1 grama. Não é 1 grama, mas 0,1 grama de absorvente. Quando falamos sobre solid phase microextração, na verdade, quase não temos fase sólida. Temos só uma camada fina de um absorvente. Não é pó, não é massa, não é, por exemplo, 1 grama ou 0,1 grama de absorvente. Às vezes, temos camada de altura, por exemplo, 0,1 milímetro na superfície de alguns equipamentos. Por exemplo, coisa mais simples, se você tem frasco de vidro e neste frasco de vidro você vai conseguir colocar um tipo de absorvente na superfície deste frasco, você pode recuperar seu analito para esta fase sólida, certo? E largura de esta camada é muito fino. Às vezes, só um filme de largura 0,01 milímetro ou 0,1 milímetro. Muito fino. E claro que este motivo, capacidade de filme, de absorvente, será muito menor do que capacidade de fase sólida normal. Coisa mais comum que usa para cromatografia, para extração de fase sólida, este equipamento que eu mostro aqui à esquerda em cima. Este equipamento usa juntos com outro equipamento que é sensível para análise, tem sensibilidade alta para nosso analítico. Como é, por exemplo, cromatografia de fase gasosa, de CMS, cromatografia em fase gasosa, com detectores de massas. MC, massa espectroscopia, de CMS. E este absorvente de fase sólida feito de só um fibro com superfície modificada. Eu não sei, você viu ou não viu fibra ótica para a internet? Um dia, quando você vai passar alguns lugares no Rio com cabo quebrado, eu espero que não é elétrico, tenta ver o que é dentro deste cabo, você vai achar um fio muito fino, com diâmetro menos do que 0,1 milímetro, com superfície, com isolante na superfície. Esta fibra, na verdade, usa para a fibra ótica para substituir a internet, para usar para a internet. A mesma fibra usa para extração de fase, microextração em fase sólida.
Fibra foi feito de óxido de silício, também óxido de silício, de novo, mas este óxido de silício não é forma de pó, é forma de líquido sólido, não é soluções sólidas. É forma cristalina, ou na verdade é forma amorfa, mas com uma forma de que temos que feito de vidro, que forma amorfa de óxido de silício, que não temos nenhum poro, não tem poro, temos ele é muito fino e por isso, porque ele é muito fino, ele tem superfície maior do que fibra dura, com diâmetro maior. Por exemplo, 0,1 milímetro de fibra tem massa, talvez 10 menos 4 gramas. Por exemplo, por 1 centímetro de altura, 1 centímetro. 10 menos 4 gramas. E para este 10 menos 4 gramas, a superfície dessa fibra pode ser 2 centímetros quadrados. Então, você tem superfície muito pequena, 2 centímetros quadrados, certo? Mas suficiente, já suficiente, para retirar compostos orgânicos com concentrações muito baixas. Então, vamos falar sobre limites dessa metodologia. Metodologia pode ser usada só para retirar, para preconcentrar compostos com concentrações muito, muito baixas, menor do que 10 menos 6 molar per litro. Então, é para trabalhar com traços de elementos. Não pode usar essa metodologia para compostos concentrados. Microtraços e traços de elementos. Pode ser metais, pode ser compostos orgânicos. Por que este limite? Porque a capacidade desta fibra, dessa metodologia, é muito baixa. Capacidade depende da superfície de fibra. Imagina que essa superfície tem que retirar elementos de soluções. E se não tem espaço para estes elementos, claro que ele não vai retirar estes elementos na superfície. Então, superfície baixa, por isso capacidade baixa, e por isso essa metodologia pode ser aplicada só para analito com concentrações traços e microtraços, menor do que 10 menos 6 molar per litro. Ok. Então, essa fibra, de novo, mas a fibra não é muito seletiva. Por isso, tem vários tipos de tratamentos de fibras, essa fibra, que óxido de silício, para ajudar essa fibra a retirar compostos orgânicos. Por exemplo, ela pode ser modificada com alguns grupos funcionais hidrofóbicos, iguais do que óxido de silício poroso. Então, você pode imobilizar uns grupos na superfície de fibra. Uma abordagem. Segunda abordagem, você pode precipitar um polímero na superfície dessa fibra. Uma camada de polímero na superfície dessa fibra. Por exemplo, polioxietileno. Polioxietileno vou escrever para você a fórmula para este polioxietileno. Ok? Aqui essa fórmula, o polímero. Este polímero tem N, pode ser iguais a 100, ou mais do que 100, 400 números. Então, este polímero, claro que ele é muito hidrofílico e ele pode ser absorvido na superfície
esta fibra, e ele vai funcionar como absorvente, mas ainda temos capacidade muito baixa. Tem várias outras abordagens, por exemplo, você pode fazer nanopartículas. Estes nanopartículas têm camada em cima de nanopartículas, por exemplo, nanopartículas magnéticos, como magnetito. Eu acho que você já viu um tipo de magneto, e você pode criar essas partículas de magnetito, que é nome de cristal de compostos que tem propriedade de magneto. Existe ferromagneto, por exemplo, ferromagnetismo, ferro 3 ou 4. E óxido de ferro comum, que tem propriedade de ferromagnetismo. Então, ele tem e você pode modificar essa superfície de novo de nanopartículas com algumas polímeros ou alguns grupos funcionais para aumentar a superfície de nanopartículas. Sempre tem que pensar sobre superfície, maior capacidade. Então, para modificar, você pode ver aqui cor laranja, amarelo, em cima de nanopartículas. Então, você pode distribuir essas nanopartículas nos soluções, depois aplica um campo magnético ou eletromagnético, e para este campo eletromagnético, todos os nanopartículas vão precipitar neste campo eletromagnético, e então você vai preconcentrar seu analito na superfície de amostra sólida. Ainda falamos sobre o processo de absorvência. Não vamos falar sobre desorção, vamos falar sobre desorção depois, um pouco para frente. Então, temos este processo de absorção na superfície de nanopartículas. Nanopartículas têm superfície maior do que fibra, porque eles têm tamanho menor do que fibra. Nanopartículas, com a palavra nano, têm tamanho 100 nanômetros ou menos. E nanopartículas com tamanho 100 nanômetros pode ter superfície S per 1 gramo, pode ser até 100 metros quadrados, não centímetros, metros quadrados per 1 gramo. Então, você pode ver a diferença. 100 metros quadrados para 1 gramo, 10.000 ou 100.000 vezes maior do que superfície de fibra, que tem 2 centímetros quadrados per gramo. E claro que nanopartículas é melhor para usar, mas tem problemas depois, como podemos dissolver os nossos materiais, analito, desses nanopartículas, e como podemos entrar ou colocar o analito juntos com nanopartículas para um equipamento para determinar o conteúdo, o teor de analito, a concentração de analito. Ok, essa é a segunda abordagem. Terceira abordagem que usam ou começa a usar, todas essas pesquisas começam a usar máximo 10 anos atrás e ainda está desenvolvida. Baro magnético ou peixe, que falamos aqui às vezes para esse equipamento, tem este baro magnético, e esta superfície deste baro magnético também pode ser modificada com polímero. Então, sempre algumas camadas
de polímero em cima da um equipamento. Essa camada ajuda a fazer maior afinidade, aumentar a afinidade e também aumentar a capacidade. Os dois parâmetros precisam aumentar a capacidade, aumentar seletividade ou afinidade. E, claro, que podemos fazer o mesmo tratamento na outro tipo de equipamento que usa para misturar, stir em inglês, para misturar nossa amostra. Na verdade, essa terceira eu nunca vi que foi feito na literatura em real. Eu vi sobre esse peixe, sobre essa barra magnética, mas com esse sistema de mistura mecânica, para misturar mecanicamente, ainda eu não vi que foi feito. Então, todos estes processos que eu já falei, 1, 2, 3, 4, 5, todos estes processos acontecem no soluções estáticas, quando você tem um volume, uma frasca de soluções para fazer a análise e o volume desta frasca conhecida, certos, e não vai mudar este volume, não muda com o tempo. Então, por isso, este processo se chama processo hemostática, no processo de estática, sem mudança de volume de soluções que fazemos a análise. E também tem uma pesquisa que mostra que podemos usar microextração de fase sólida no sistema que tem no processo que temos dinâmico de líquido que passa entre de tubo, também podemos modificar essa tuba, esse capilar, com um tipo de polímero entre da tuba e podemos fazer processo de extração no dinâmico, no fluxo, quando temos o fluxo de amostra que passa entre uma tuba. Mas, contrário para todos os outros, estes quatro, esse sistema de dinâmica, a maioria deste sistema usa para cromatografia, menos para a absorção na fase sólida, mais para a cromatografia. E, particularmente, por exemplo, para cromatografia em fase gasosa. Então, por isso, às vezes, microextração em fase sólida usa no processo estático, porque é no processo dinâmico de mais complicado para fazer o tratamento das dados, porque o resultado depende da velocidade de fluxo, afinidade de analito para absorvente, temperatura, capacidade de absorvente e vários outros parâmetros que é difícil prever e padronizar. Ok. E agora teoria, um pouco teoria, que ajuda a entender por que podemos usar microextração em fase sólida para nosso analito. Se o processo de extração não é exaustivo, se este processo não é completo, como se cinética de extração também desconhecida, se afinidade de absorvente
para um analito também desconhecida, como podemos usar este processo para retirar o nosso analito? E a teoria é baseada na seguinte ideia. Então, sempre, como eu já falei para você, tudo baseado no processo de extração, no processo estático. Processo estático baseado na coeficiente de distribuição. Coeficiente de distribuição, de novo, proporcionalmente, concentração de composto X na fase B, dividir na concentração de composto X na fase A. Não é importante esta fase sólida ou fase líquida, mas a teoria foi desenvolvida para extração líquida. Líquida para gás, líquida para líquido. E ideia mesma, vamos pensar que temos um coeficiente, também coeficiente, coeficiente fibra versus fase líquido, F versus S, KFS, que igualmente será proporcional do concentração em fase de fibra, concentração de analito em fase de sólido, dividir para outra concentração em outra fase, por exemplo, na fase líquida. Então, concentração em fase sólida, que é, no nosso lado, que eu já disse, mais desenvolvida para fibra, por isso tem este coeficiente F, dividir para concentração no fase líquida. No nosso lado é CS. Você já sabe que recuperação de composto X depende do coeficiente de distribuição e do volume de duas fases. Volume de fase sólida, dividir para volume de fase líquida. Maior volume de fase sólida, maior coeficiente de distribuição, ou maior de recuperação. Mas isso só para lembrar. E agora vamos determinar este N. N é quantidade de analito no mol, unidade de mol, em mols, eu posso retirar de minha solução. Então, temos Kf, proporcionalmente concentração na fase de fibra. E concentração de fase fibra, aqui, volume, o que significa... eu acho que tem cor, sim. O que significa concentração, o que significa volume de fase fibra na concentração no fase fibra? Vou retirar, talvez, por exemplo, aqui, volume de fase líquida na concentração em fase líquida. Aqui, na verdade, você pode ver a diferença. Aqui, C0, aqui, CS. Vou marcar. Por que tem C0 e CS aqui? Lembra o que eu disse? O processo de extração não é exaustivo. Significa que só um pouco de analito será absorvida como fase sólida na fibra, porque a superfície de fibra é muito baixa. Então, concentrações na fase sólida, na fase líquida, desculpa, vai diminuir um pouco, mas tal um pouco que você pode usar concentrações inicial no fase líquido, que você tem antes do experimento. Não é depois de processo de extração, mas antes. Lembra sobre cloreto de sódio? Vai lembrar de novo. Você tem 15 gramas de cloreto de sódio. 15 gramas é seu concentrações inicial. Você dissolve este 15 gramas e você recebe 10 gramas de soluções, 10 gramas de cloreto de sódio foi solubilizado e 5 gramas deixa na forma de sódio.
Então, 5 gramas aqui, este concentrações no fibro. 10 gramas concentrações nos soluções, certo? E, em total, você tem 15 gramas de cloreto de sódio. Então, nessa fórmula, você pode usar 15 gramas para todos os cálculos, porque números de cloreto de sódio que será solubilizada é muito baixo. Vamos, de novo, sobre esse cloreto de sódio. Você tem 15 gramas de cloreto de sódio cristalino. Você solubiliza por exemplo, 0,1 ml de água. Você vai receber 0,1 grama de cloreto de sódio solubilizada e 14,9 gramas de cloreto de sódio ainda na forma cristalina. Então, 14, quase 15. 14,9 é quase 15. Então, você tem quase todos os compostos ainda no solução aquosa. E exatamente por este motivo, o processo de microextração não é exaustivo, e você pode ver aqui nesta fórmula, 0,1, só menos do que 1% de seu analito foi transferida na fase de fibra. Então, claro que não é completo, não é 15 gramas de cloreto de sódio, só 0,1 grama. Então, mas você não pode negar concentrações de cloreto de sódio em fase de fibra, porque 0,1 aqui em cima, 0,1. Mas pode negar o concentrações que solúveis na fase líquido, porque ele quase iguais de concentrações inicial que no nosso caso é 15 gramas. Espero que você vai entender essa parte. Então, essa muito simplificar o processo de cálculo, porque você, às vezes, você não vai saber concentrações de analito no equilíbrio. Depois, quando você vai atingir o equilíbrio. Então, ajuda. E se eu vou usar C0 como concentrações de meu analito, concentrações multiplica para volume, é nada mais do que conteúdo, números de mols de analito no fase líquido, certo? Esse número de mols de fase líquida. Volume de fase, aqui, volume de fase fibra, multiplica para coeficiente de distribuição, você vai receber o número de mols que vai sair para a fase, vai extrair para a fase de fibra. E por baixo, de novo, nosso coeficiente de distribuição multiplica para volume de fase sólida, mais volume de fase líquida. Então, esta fórmula que determina número de mols de analito em fase de fibra, em fase sólida. E agora vamos pensar juntos. Eu já disse para você que volume de fase líquida muito maior do que volume de fase de fibra. Fibra volume de fibra pode ser 0,01 ml. Essa é microextração, 0,1 mililitro. E volume de fase líquido pode ser 10 ml. Então, volume VS muito maior do que VF. Além do coeficiente de distribuição vai ter 100, ainda temos que estes VS muito maior do que KF multiplica para VF. Então, este caso, podemos pensar que a VS determina este número N na fórmula. E agora vamos dividir essa fórmula para VS em cima
vai-se para baixo e vamos receber a fórmula mais simplificada, que funciona para limite quando Vs muito maior do que Kfs multiplica para Vf, N iguais coeficiente de distribuição, multiplica para volume de fase sólida, no nosso caso é fibra, e multiplica para concentrações inicial de analito. Esta fórmula não é exata, ela é só aproximadamente iguais de este número, e exatamente precisa só para entender como funciona esta fórmula. Então, conteúdo de analito que você vai conseguir retirar de fase líquida será aumentar proporcionalmente do concentrações de analito na fase líquida. Proporcionalmente, não iguais. Por que isso ajuda? Porque, claro, que você nunca vai saber qual é o coeficiente de distribuição de fase de fibra versus fase líquida. Você nunca vai saber volume de fase de fibra. E agora, só pensa que este 2 é um tipo de coeficiente beta, por exemplo. Então, CO e N. N é número de mols, conteúdo de seu analito, que você pode atingir. Então, maior concentrações de CO, mais concentrações de analito você vai receber na fibra. Isso aqui você tem que entender. E claro que este N, claro que ela depende do coeficiente de distribuição. Claro que ela depende do volume de fibra que você tem. Mas até você trabalha com a mesma fibra, com o mesmo equipamento, você sempre vai receber N que linearmente aumenta com concentrações de analito. Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer uma curva de calibração quando você tem seu analito C0 e você vai determinar este número de N num processo analítico, vamos pensar como. E você vai criar uma curva de calibração aumenta CO no experimento e determina N no experimento. Você vai receber uma linha que aumentou até um limite. Este limite é limite de capacidade, que não pode atingir maior capacidade porque o fibra não tem capacidade muito alta. Então, você pode trabalhar com CO nessa faixa de concentrações, mas para esta faixa de concentrações, você vai ter uma curva linear, uma linha, que dependa de concentrações de CO, certo? Então, este processo de microextração, quando você vai trabalhar na faixa que menos do que capacidade de fibra, você vai receber o N número de mols de analito extraído para a fibra, linearmente depende da concentração de seu analito na fase líquida. Isso é muito bom que ajuda. E outra coisa, o processo, de novo, o processo depende do coeficiente de distribuição, depende do volume de fase de fibra, mas também depende do tempo que você faz este processo de extração. E, por isso, todos os processos de extração, o tempo deve ter constante. Então, para o processo de microextração em fase sólida e microextração, tanto quanto microextração na fase líquida, sempre você tem que verificar o tempo e temperatura
de processo de extração. Contrário, você não vai receber curva de calibração com uma linha, porque o processo de extração tem limite de tempo e temperatura. Certo? Lembra, por favor, essa parte. Vou perguntar na uma prova, porque essa parte é crucial de novo. Ok, vamos seguir para frente. Para somar, para resumir, fazer o resumo. Você pode usar microextração, porque a concentração de seu analito na fase sólida vai depender da concentração de seu analito em fase líquida. Certo? E, mais uma vez, o equilíbrio não pode ser atingido para processo de extração em fase sólida. Exatamente por este motivo, você tem que controlar o tempo e temperatura de processos. O tempo e temperatura deve ser constante. Porque solid phase microextraction nunca vai atingir equilíbrio. Por que nunca vai atingir o equilíbrio? É claro, porque pensa de novo, você tem grande volume, pensa o seguinte, você tem 1 litro de soluções, geralmente, e você este 1 litro, e você tem um pequeno capilar que você entregou dentro destas soluções. E claro que uma partícula aqui, para fundo, nunca vai passar no tempo de experimento perto do seu capilar, porque a distância é muito grande. Às vezes, capilar muito pequeno, volume de amostra bastante grande para atingir este equilíbrio. Então, você sempre, quase sempre, trabalha em cima do equilíbrio, até antes do que você atingir o equilíbrio. Por isso, você tem que controlar o tempo e temperatura de processo de equilibração. E outra diferença de processo de extração, microextração. Processo de extração convencional, você pode atingir processo de extração exaustivo, mas maior do que 90%. Mas no processo de microextração, solid phase microextraction, desculpa, não é microextração, solid phase microextraction, este processo não é exaustivo e por isso você nunca vai receber um processo de extração maior do que 20%. Você tem que lembrar sobre isso também. Ok. E agora eu vou mostrar alguns exemplos de processo de extração em fase sólida, microextração em fase sólida, semi-micro extração em fase sólida e vários tipos de extração em fase sólida que têm nomes relacionados no tipo de processo de extração. Por exemplo, solid phase microextraction on fiber, como eu já disse, essa metodologia foi desenvolvida muito mais do que todos os outros. Recentemente, tem processo de microextração no tipo de pipetas, microextração na tipo de pipetas, mas agora você pode ver micro-SPE. Então, MSPE, que não é iguais SPE, SPE, ME, SPE, é a mesma coisa, não é iguais. Micro solid phase extraction, solid phase extraction. Ok, vou melhorar agora.
microSPE não é a mesma coisa do que SPE, SPME. Ok, para este micro solid phase extraction, usam tipo de pipetas. Também para esta barra magnética, que se chama no inglês SBSE. E, finalmente, tem uma coisa interessante, que é Spin Column Solid Phase Extraction. Você vai ver o que é Spin Column Solid Phase Extraction agora mesmo. Então, como eu já disse, metodologia para Solid Phase Micro Extraction na fibra foi desenvolvida maior do que todas as outras. Elas já usam para cromatografia gasosa por motivo que é muito fácil e simples para fazer este procedimento que eu vou agora explicar para você. Então, o que temos? Temos fibra de quartzo, mesmo quartzo do que usa para fibra óptica, mas na superfície tem um tipo de coating, uma camada de amostra, uma camada de polímero imobilizada. Que tipo de amostra, de polímero eu vou falar para frente. Então, temos a nossa amostra e você só precisa colocar essa fibra em alguma viala, uma frasca de soluções. Às vezes pode ser até 1 mililitro, 2 mililitros, não mais, 2 ml. Melhor faz o processo de rotação, porque, ao contrário, ele não vai misturar, precisa misturar esse composto para atingir melhor equipamento. E depois você retira essa amostra fora das suas soluções. E você pode ver que tem vários tipos de extração em fase sólida, iguais do que foi na extração de fase líquida. Podemos colocar o nosso amostra dentro de líquida, se chama direct extraction. Podemos colocar a nossa amostra em cima das soluções, em cima, mas lembra, o viala deve ser fechada, a fase gasosa tem que ser saturada, como nosso analito, então fechada, em cima da amostra. Se chama headspace, solid phase micro extraction, mesmo do que solid phase extraction, headspace solid phase extraction, aqui micro extraction. E, finalmente, membrana, proteção de membrana, solid phase micro extraction. E, às vezes, este procedimento usam para algumas amostras bioquímicos. Por exemplo, você tem sangue ou urina com moléculas grandes, como polipeptídeos. E estes polipeptídeos também podem ser absorvidos na superfície de membrana, na superfície de seu fibra. Mas você não quer. Você, por exemplo, quer fazer a análise de toxinas e você não quer que polipeptídeos vai absorver na superfície de membrana, porque, ao contrário, ele vai saturar a sua fibra. Lembra, a capacidade é muito, muito baixa. Então, você coloca em cima um tipo de envelope, um envelope feito de, por exemplo, acetato de celulose. Você lembra quando, sobre acetato de celulose, eu já falei sobre filtro. Acetato de celulose usa para nanofiltração. Então, colocam acetato de celulose e lembra, acetato de celulose tem poros com diâmetro 0,2 micrômetros. Micrômetros. Então, peptídeos, polipeptídeos, não vai passar estes 0,2 micrômetros. E moléculas pequenas, como toxinas,
vai ultrapassar essa membrana e vai tocar ou atingir, interagir com camada na superfície de fibra. Então, essa segunda envelope usa como pré-filtro, como para filtrar moléculas grandes de nossa membrana. Então, membrana protected SPE usa para analisar moléculas pequenas, como toxinas, por exemplo, no presente de moléculas grandes, maiores, como polipeptídeos. Certo? Então, moléculas pequenas estão presentes de moléculas grandes. E, como já disse, eles pode colocar dentro de soluções, fora de soluções. E aqui, exemplo, como funciona Headspace ou Direct Immersion Extraction. Tem equipamento bastante simples, que foi feito de metal. Este equipamento tem este quartzo, fibra de quartzo, modificada com polímero, e lembra que a viala tem que ser fechada em cima. Então, você fecha essa viala em cima, você pode aumentar a temperatura entre esse frasco, você pode aumentar a temperatura, algumas componentes vai evaporar, você usa, então, para analisar compostos voláteis, como o cheiro, como criar o cheiro. Depois, você vai encontrar este absorvente, que com moléculas absorvidas para a cromatografia gasosa, e vai analisar este analito absorvido na superfície de fibra. Que coisa interessante é que você vai prestar atenção. Aqui, presta atenção, por favor, que tem vários pontos coloridos. Não é a mesma cor. Lembra, quando eu falei, tem que fazer seletividade, tem que criar uma camada com seletividade para retirar amostras de interesse, para retirar o analito. Mas cromatografia agora ajuda para diminuir requisitos para este absorvente. Por quê? Porque a cromatografia vai separar pontos azul, laranja, o branco, depois de processo de extração. Então, agora, a membrana não é necessário ter propriedade de seletividade. Importante para essa membrana, tem afinidade alta. Então, afinidade lembra curva de absorção, afinidade quanto tem o ângulo na curva de absorção maior, isso é melhor, essa curva é melhor do que essa curva. Então, maior de ângulo na curva de absorção é melhor afinidade. E se temos afinidade, o que vamos acontecer? Eu não lembro se posso mostrar. Então, agora pensa sobre o processo. Você tem um tipo de equipamento com uma agulha. Você quebrou o tampade com esta agulha e entre essa agulha tem essa fibra. Você coloca essa fibra no frasca isolada que precisa analisar um composto gasoso. Por exemplo, um composto com árvores químicos. A frasca fechada, nada de perigo, você coloca o argulho, dentro da argulha tem essa capilar, tem essa fibra muito fina entre da argulha. Você coloca essa fibra, espera 5 minutos, volta a fibra dentro do equipamento, do argulha especial, aqui fibra, com vários componentes absorvidos, e agora, coisa muito bacana, aqui é seu
amostra, por exemplo, a seu fibra, você adiciona fibra para a cromatografia gasosa no sistema que tem temperatura maior do que temperatura ambiental, por exemplo, 150 graus. Você tem aquecimento. Aqui, contrário, cooling liquid para outra coisa, mas tem heating oven, flash heating oven. Então, o que acontece? Você adiciona seu agulha, seu fibra neste oven, aumenta a temperatura e, junto com o gás, seu analito vai passar dentro da coluna cromatográfica. E por isso, essa é muito bacana. Você não precisa nenhum solvente, você não precisa nada. Você só coloca essa agulha, essa fibra, no fluxo. Aqui tem fluxo, temos fluxo de gás quente. Fluxo de gás quente passa entre da coluna cromatográfica e você analisou o componente que foi absorvido na fase sólida com cromatografia gasosa. Muito seguro, sensibilidade muito alta e coeficiente de concentração muito alta. E agora você pode ver vários tipos de análise que foi feito para essa extração em fase, microextração em fase sólida, com vários tipos de analitos, por exemplo, compostos aromáticos aminos, barbituratos. Você sabe o que é barbituratos? Barbituratos, compostos de tratamento médico, que também pode ser usado como para matar as pessoas, para ajudar a dormir, mas concentrações altas, pessoas podem ser matadas, podem morrer. Esses barbituratos, benzodiazepinas, também vários tipos de componentes, explosivos, por exemplo, nitroaromáticos, nitrosoaminos compostos que pode ser presente no carne. Quando você compra carne na loja sem na temperatura comum, carne que não é salgado, mas eu vi que você pode comprar salsichas que na temperatura ambiental, com temperatura ambiental, e quando você vai ler por que ele fica na temperatura ambiental, salsichas, e não se degradar, não ainda fresca, você vai ver que tem nitrato ou nitrito de potássio que funciona como conservante. E nitrito de potássio reage com aminas, vai produzir nitrosaminas. Estes nitrosaminas, na verdade, são compostos cancerógenos. Então, por isso, eu não recomendo que você vai comer, você come carne na loja sem resfriamento, não compra carne ou salsichas que pode sobreviver sem refrigerante, sem geladeira, ok? Contrário, você vai comer nitrosaminas, que é cancerígenos. Ok, nitrosaminas. E agora, mistura de vários tipos de polímeros que usa como absorvente. Parece que muitos polímeros, mas, na verdade, se você começa a analisar, você vai ver PDMS, 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 PDMS. O que é PDMS? Quase sempre tem PDMS. PDMS, polidimetilsiloxano. Vou escrever para você o que é polidimetilsiloxano. Coisa muito simples. CH3, silicone, CH3,
oxigênio, N. Então, esse é polímero, polidimetilsiloxano, que tem 2 grupos de metilo, por isso dimetil, DMS. Poli, porque é polímero, tem mais, de novo, silicone, de novo, oxigênio, de novo, CH3. Este polímero usa muito, ele não é tóxico, muito estável na temperatura, e este polímero exatamente que polímero que usa para colocar em cima da fibra de quartzo. Você pode ver que este polímero tem nenhum grupos funcionais específicos. Ele tem grupos hidrofóbicos, como é CH3, e o grupo um pouco hidrofílicos, como oxigênio. Na verdade, este polímero é hidrofóbico e suficiente para trabalhar com todos estes amostras, porque, como já disse, você não precisa ter seletividade, porque depois você adiciona seu fibro para a cromatografia gasosa, que vai analisar este analito e vai separar seu analito. Então, ao contrário, para extração em fase sólida, microextração em fase sólida não precisa absorventes seletivos, precisa absorvente com afinidade alta. Por isso, às vezes, usam polidimetilsiloxano, divinilbenzeno. Divinilbenzeno é polímero de compostos orgânicos. Então, você pode ver que combinam vários tipos de polímeros, divinilbenzeno com polidimetilsiloxano, para mudar afinidade. E tem CV é Carbovax. Carbovax é, na verdade, composto orgânico, que é um tipo de vaxa que foi feito de petróleo, também usa para este processo de cromatografia, mas quase não usa. Vamos encontrar este Carbovax de novo quando vamos estudar cromatografia. Ok. Nathalie me pediu alguma coisa. Ok, certo. Então, e o que significa este número? 137. Este número é a largura de camada de este polímero na superfície de fibra de óxido de silício. Só isso. 7 micrômetros significa menos capacidade do que 30 micrômetros. 100 micrômetros significa mais capacidade do que 30. Então, se você precisa mais capacidade, você usa polímero mais grosso, mais duro do que 7 ou 30. E todos eles você pode comprar numa empresa, vários tipos de fibras já em cima com este polímero. E o coluna terceira significa sensibilidade de métodos para estes compostos. Vamos ver essa parte final, que é sensibilidade. Por exemplo, para compostos poliaromáticos, PANs, sensibilidade 500 par per trilhão até 1 parte per milhão. PPT até ppm. Então, 500 partes per trilhão, lembro que é 10 menos bilhão, 9, trilhão, 20, 12, 11, 12. 10 menos 12, 500. Então, 500 para 10 menos 12 gramas até 1 parte per milhão par 10 menos 6 milhão, 1 milhão, 6. Ok, então, concentrações, a faixa muito grande, muito larga,
e sensibilidade muito boa para analisar esses compostos poliaromáticos. Vamos ver sobre esses nitrosaminas. Nitrosaminas, um pouco pior. Um ppb, 2 vezes maior do que 500 ppt, 1 part per billion, ppb, até 200 ppb. Então, faixa também menor do que faixa de compostos poliaromáticos. Mas, de qualquer jeito, você pode ver que bastante fácil fazer o processo, muito fácil para fazer o processo de extração, por isso não precisa experiência grande, por isso todos os laboratórios querem aplicar esse método, mas tem limite de quantidade. Agora, limite de concentrações maior. Quase sempre vai achar que até ppb, até ppm, 10 ppm. Onde é ppm? Part per million, só que 2 vezes maior é 100 ppm, então 100 10 menos 6 gramas de barbiturados. Pode trabalhar ou menos do que estas concentrações. Este é o limite que limita o processo. E sempre vamos lembrar, de novo, que coeficiente de distribuição, que sempre fala, que iguais concentrações na fase sólida para dividir nas concentrações na fase líquida, proporcionalmente para este método, de nosso coeficiente de distribuição na fibra, e pelo menos iguais ou proporcionalmente para concentrações de distribuição de analito no octanol e água. Para prever este coeficiente de distribuição, podemos usar coeficiente de distribuição entre octanol e água só analito para entender que tipo de coeficiente de distribuição podemos atingir para nosso analito, se essa data é conhecida. Faz alguma coisa errada? Parece que vou fechar. Não, tem que finalizar, porque essa parte também é importante para não voltar para esta parte de novo. Ok. Então, esta enzima, esta parte Solid Phase Microextraction, que foi realizada para uma fibra feita de óxido de silício, quartzo, modificada com vários tipos de polímeros que eu mostro aqui. Mas ainda usam outra metodologia, que micro-SPE, contrário de novo, ainda solid phase extração, micro, que eu já mostrei para você, solid phase extração. Quando temos adsorvente, aqui adsorvente, mas agora adsorvente temos, não é dentro da coluna, não é dentro de cartucho, mas usam tipo de pipetas automáticas com volume pequeno. Essa ideia foi realizada pelo menos 10 anos atrás e foi usada muito, e já nos Estados Unidos quase todos os laboratórios trabalham com esse tipo de no pipetas. O que é tipo para esse pipetas eu vou mostrar. Aqui, micropipeta, você lembra como a micropipeta aparece? Agora tem esse tipo quase iguais do que tipo comum, mas com absorvente no final deste tipo. Só imagina que tem tipos de filtro no final deste tipo que você substitui cada vez quando você trabalha com micropipeta. Então, temos micropipeta e adicionam algumas absorventes com forma de pó entre essas pipetas.
E o procedimento será igual do que o procedimento feito para extração em fase sólida comum. Então, vamos fazer conditioning, primeiro condicionado, depois adiciona nossa amostra, mesma coisa do que solid phase extraction, porque você pode ver que mesma coisa, nada diferente do que solid phase extraction, só forma de absorvente. Depois, washing, limpagem, depois elution, recupera nosso analito e faz a análise na forma de líquido. Então, foi volume A de mistura. Aqui, desculpa, meu volume A, porque em cima só faz conditioning. Este conditioning fazemos com o mesmo solvente que usa para fazer a análise, mesmo solvente, mas sem nosso analito. E única diferença do extração de fase sólida aqui, que podemos aplicar, ou vamos aplicar a nossa pipeta aqui em cima várias vezes. Então, vamos expiração várias vezes para passar estas soluções entre da pipeta. E claro que o volume aqui em cima do chip deve ser maior do que o volume de líquido. Então, o líquido vai passar dentro, vai ficar dentro este chip. Depois, volta líquido, de novo retira e volta, e pode repetir, recomenda repetição até 10 vezes. 10 vezes repetição, ok? Depois, você coloca analito e faz a mesma coisa. Analito que passa entre o absorvente, volta, passa entre, volta, 10 vezes. Certo? Depois, você retira compostos que não foi absorvida este absorvente e faz mesma coisa 10 vezes, como, por exemplo, com água. Outro tipo de solvente que usam para analito. Solvente limpo, você faz limpagem com componente que não foi absorvida nas soluções. E, finalmente, você desorba seu analito para fazer a análise. Agora, você faz a mesma coisa 10 vezes com outro tipo de diluente, por exemplo, ácido clórico ou solvente orgânico, para retirar esses analitos. E, finalmente, você vai receber um volume de analito quando você depois vai fazer a análise. Este volume de analito depende do tamanho de tipo que você usa para a pipeta. E agora, exemplo de esses tipos que usam para pipetas. Absorvente imobilizada dentro desta tipo de pipeta. Como absorvente comum, pode ser sílica gel, qualquer coisa. Absorvente, e absorvente, claro que absorvente modificada, como já falamos, agora precisa um absorvente ser selecionado, ser seletivo para processo de extração, para analito, porque tem que retirar o analito com seletividade. Então, volume pode ser mudar até, começa de 1 até 200 microlitros, ainda microlitros, não 1 mililitro. Amostra, sample volume 0,1 até 10 microlitros, essa menor possível e maior possível 5 até 50 microlitros, porque volume total, lembra como eu já disse, se volume total 200, absorventes tem parte, então não pode usar volume de seu amostra maior do que volume de chip, contrário, ele vai entrar
na pipeta e você vai quebrar a pipeta. Você vai não machucar, não, mas vai não quebrar, vai intoxicar, não sei, essa pipeta. Agora, capacidade no microgramas, você pode ver que capacidade menos massa de absorvente e menos capacidade, até 500 microgramas de amostra, e massa de absorvente que usam para estes pipetas. Aqui, mais uma vez, como funciona, vamos ver. Então, primeiro passo, absorvância, depois, limpagem com um solvente, com uma amostra que não é absorvida, todas as amostras que não são absorvidas, depois trocam a eluente e fazemos desorpção, processo de desorpção de sua amostra. Pode ver 10 vezes, como eu já disse, para processo de extração, reextração. Aqui recomendo 20, 50 vezes fazer esse processo de absorção, passar sua amostra antes de absorvente. Ok, e agora foto real de esses tipos. Vários tipos que você pode comprar. Infelizmente, muito, muito caro. E difícil comprar no Brasil, mas teoricamente, você pode ver que há esses tipos comuns, quase comum, que usam para pipetas, mas no final, tem este absorvente. Temos muito pequenos, com 1 até 10 microlitros. Tem com tamanho maior até 20 microlitros e bastante grande até 200 microlitros, esses tipos. E claro que cada vez precisam pipeta com maior volume também. E com cor, você também pode ver que tem vários tipos de absorvente que usa para essa cromatografia. Aqui é escrito que tipo de metodologia usa para fazer a análise. Por exemplo, este tipo usa para pipeta, depois molde, um tipo de análise de mass espectrometria de compostos biológicos, como por exemplo, toxino de uma aranha, para fazer uma análise de toxinas. E no final, vou falar sobre mais uma tecnologia moderna, que é muito bacana, que você também pode comprar, já foi feito para você, essa Solid Phase Extraction no Spin Column. O que significa? Problema, como você faz Solid Phase Extraction, você sempre precisa um tipo de vácuo, um tipo de equipamento que você sempre pode trazer algumas impurezas no processo de extração. E isso é muito perigoso, que você, por exemplo, se você faz uma análise muito responsável, por exemplo, análise de DNA ou análise de toxinas, que é melhor não colocar nada dentro do sistema. Por este motivo, foi desenvolvida uma ideia bacana que eu também gosto. Então, tem tubo plástico, este tubo grande, que como tubo de, por exemplo, 2 ml de plástico com tampa em cima, essa tampa, que você pode abrir. Entre esse tubo plástico tem outro tubo que você pode inserir este tubo outro, como absorvente. Não, desculpa, aqui, como absorvente. Então, o que você faz? Você pega esse tubo em total e adiciona sua amostra, análise, por exemplo, de sangue, em cima de absorvente. E depois você coloca essa tuba com 2 ml para centrifugação. Agora existe ultracentrifuga com velocidade, por exemplo, 500.000
vezes de rotação. Com esta centrifugação, você ajuda sua solução, passa entre de absorvente. A solução passa entre absorvente, passa absorvente, e você filtrou sua amostra para baixo desta tuba. Agora, tudo pronto para fazer mesmo a análise. Essa é a ideia geral. Então, você primeiro, como sempre, você faz conditioning, você coloca solvente puro para condicionar seu absorvente. Quando o absorvente já molhado, com seu solvente que você usa, depois de centrifugação, você adiciona sua amostra, aqui em cima sua amostra, repita a centrifugação, depois adiciona outra solvente para dissolver seu analito ou para limpar seus compostos que você não precisa. Depois coloca outra solvente que você para dissolver seu analito e no final faz a análise. O que é coisa boa é que você sempre pode trocar essa tuba. Você retira a solvente com analito e coloca no outro tubo de centrifugação. Adiciona água ou líquido para limpar, repita a centrifugação, retira a tuba que é dentro, coloca para outro tubo de centrifugação, adiciona seu solvente para elevar seu componente, centrifuga e recebe seu analito concentrado no fundo de seu tubo de centrifugação. Então, você sempre protege seu analito, porque você não aplica o vácuo, não coloca nenhum tubos, não coloca, não aplica vácuo, não aplica o gás, e por isso seu componente sempre seguro e bastante fácil. Você só precisa centrifuga e estes tubos para fazer a análise. Por isso, este modelo usa muito na análise bioquímicos, onde você precisa amostras puras, sem nenhuma influência de impurezas. E, finalmente, eu vou falar rápido agora sobre análise químicos de este peixe de barra magnética. É fácil para entender. Barra magnética comum de vidro. Em cima tem, de novo, polímero. Você coloca essa barra magnética na viala, essa aqui viala. Porque essa barra magnética você pode aplicar para misturar com essa barra juntos com o processo de adsorção. Então, você juntar dois processos, processo de absorvância, adsorção e processo de extração. Esta aqui na foto você pode ver, é fácil, usa, na verdade, para fazer uma análise de drogas no água. Se a água não é muito limpa, você coloca essa barra magnética, faz misturação com polímero hidrofóbico, retira essa barra, aplica para esta barra o solvente tipo acetonitrilo, retira compostos orgânicos e analisa compostos orgânicos para cromatografia gasosa. Coisa muito rápida, muito fácil, sem problemas. E tem um ponto fraco de nosso experimento que eu quero mostrar. SPME, você lembra o que é SPME? Solid Phase Microextraction. E SBSE, essa é exatamente a extração para bar magnético. SBSE. Steering Bar Solid Phase Extraction. Steering Bar Solid Extraction. SBSE. Aqui neste gráfico, você pode ver que SPME é contrário para SBSE,
tem recuperação muito menor do que a extração em fase sólida na barra magnética. Capacidade ou recuperação para a barra magnética, você pode atingir recuperação até 100% de barra magnética, se o coeficiente de recuperação será mais do que 10.000. Sempre o coeficiente de distribuição deve ser muito alta. Mas com microextração, você nunca vai atingir recuperação 100%, porque a capacidade não é suficiente. Além do coeficiente de distribuição, vai ter 100.000, não vai atingir. Mas com barra magnética, você pode atingir recuperação completa se o coeficiente de distribuição será 10.000. Mas isso é complicado. Às vezes, o coeficiente de distribuição será dentro 100 e 1.000. Esta é a maior faixa, muito comum faixa de coeficiente de distribuição. Então, entre esta faixa, com microextração, sua recuperação será menos do que 10%, 5% de recuperação, ou menos do que 1% de recuperação. Muito fraco, recuperação muito fraco. Então, com microextração, você tem que tentar buscar uma sorvente com coeficiente de distribuição maior do que 1.000. E com essa barra magnética, se você vai atingir coeficiente de distribuição 1.000, recuperação será quase quantitativa, maior do que 800%. Então, que é muito bom. Por isso, sempre pensa o que você precisa. Se concentrações de seu analito muito pequeno, não precisa essa barra magnética. Se concentrações muito pequeno, você precisa mais esse processo de microextração, porque é mais fácil, você não precisa fazer a desorpção, porque, de novo, sempre com todos os processos de extração, você tem que fazer processo de reextração, a desorpção, para receber o analito. No processo de microextração, você coloca já no equipamento sua fibra, e o equipamento funciona iguais do que equipamento para qualquer processo de cromatografia e não vai nenhuma diferença de cromatografia de fase gasosa, o equipamento já pronto para a seringa. Ok, mas essa parte com cromatografia gasosa vamos estudar para frente e você vai entender o que significa cromatografia, como podemos introduzir o nosso analito para esse equipamento de cromatografia gasosa e como podemos usar a seringa de microextração de fase sólida e seringa para cromatografia comum, qual é a diferença. Ok, vamos parar agora.